Olá, galera. Vamos então hoje aí com mais um estudo de química e hoje nós vamos então entrar com o assunto isomeria. É um assunto bastante complexo, tá? Requer muita atenção de vocês. Muito bem. O que significa o termo isomeria? O termo isomeria nada mais é que um fenômeno natural, tá? Em que duas ou mais substâncias diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Sim, se você tem duas substâncias diferentes, tá? E elas apresentam a mesma fórmula molecular, elas são o quê? Isômeras. Por exemplo, uma estrutura com esse perfil aqui, ó, C2H6O. Então nós temos aqui uma fórmula molecular, tá? Essa fórmula molecular aqui, ela pode então nos dizer aqui que ela pode pertencer a duas estruturas, duas substâncias diferentes. Vejamos. Ela pode pertencer a uma estrutura com esse perfil aqui, ó, com esse perfil, e esse perfil aqui nada mais é que o quê? Hein? É o quê? Um álcool. Um álcool. Tá? CH3, CH2OH. São dois carbonos. 3 mais 2, 5 mais 1, 6 hidrogênios e um oxigênio. E poderá ser também o quê? Um éter. Vejamos. Olha só aqui. Olha só aqui essa estrutura. Aqui nós temos um éter, certo? Então, nós temos aqui 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui nós temos o etanol, tá? E aqui nós temos o quê? O metóx, metano. São duas substâncias diferentes, tá? Que possuem o quê? A mesma fórmula molecular. A mesma fórmula molecular. Então, são substâncias que são isômeras uma da outra, devido, então, terem a mesma fórmula molecular. Muito bem. Nós temos que a isomeria, ela é classificada, dividida em dois ramos, em dois grupos. Uma, nós podemos dizer que é a isomeria plana, tá? E a outra é a isomeria espacial, tá? Isomeria espacial. A isomeria plana, ela pode ser chamada também de constitucional ou estrutural. Constitucional ou estrutural, tá bom? Nós temos que essa isomeria plana é como poder imaginar, ver, né? Ver uma estrutura no plano, tá? Por exemplo, num papel, numa folha de papel, aqui, nesse caso aqui, como nós vimos aqui, ó, tá? Ou num quadro, tá? Numa cartolina. Ali está no plano, no plano. Isso é isomeria plana, é ver uma estrutura no plano, tá bom? E aí fazer as suas comparações. Então, isomeria plana pode ser chamada de isomeria constitucional ou estrutural, ok? Na isomeria plana e constitucional, nós vamos tratar de 5 tipos de isomeria, tá? Isomeria de função, tá? É a primeira. Segunda, de posição. Terceira, de cadeia. Vamos também ver a metameria. E, por último, tautomeria. Tá? Já na isomeria espacial,
nós vamos ver dois tipos de isomeria, que são dois conteúdos separados um do outro. Aqui, então, a isomeria geométrica, onde vamos fazer a classificação cis-trans da estrutura, tá? Da molécula. E, em segundo, vamos fazer a isomeria óptica, tá? Óptica, tá ok? Onde vamos dizer se o isômero é ativo ou inativo. E aí determinar, né, os isômeros mesos, os isômeros, os diastereoisômeros, ok? E também, né, ver a possibilidade de misturas racêmicas, certo? Muito bem. Esse é o nosso estudo, tá? Que nós vamos desenvolver, tá? E para hoje nós temos isso aqui, ó. Isso aqui, isomeria plana, isomeria constitucional, onde então nós entramos no conteúdo de hoje, certo? Muito bem. Dentro então da isomeria, a qual nós tratamos de isomeria plana, podemos chamar também de isomeria o quê? Estrutural. Vamos falar de 5 isomerias, 5 isômeros. Quais são os isômeros? Isômeros de função, tá? Função, de posição, de cadeia, de metameria e tautomeria. Vamos falar de cada um separadamente, cada um particularmente, ok? Vamos ver as estruturas e então entrar em suas particularidades. Muito bem. Começando então agora, vamos falar da isomeria de função, pessoal. Isomeria de função. O que seria então isomeria de função ou isômero de função? A isomeria de função é quando você tem duas funções diferentes com a mesma fórmula molecular. Duas funções diferentes com a mesma fórmula molecular. Vamos começar primeiramente com as funções álcool e éter. Álcool e éter. Muito bem. Nós temos aqui, ó, dois compostos diferentes. O primeiro aqui é um álcool, tá? É um álcool, tá? O segundo aqui é um éter, certo? Muito bem. Esse álcool aqui vai ser o 1, 2, 3, 4. Vai ser então o butan, ol. Butan-ol. A hidroxila está ligada ao carbono número 1 da extremidade. Então, 1-ol. E esse aqui vai ser o quê? Et. Não são dois carbonos aqui, ó. Vai ser o etox. Etano. Dois carbonos antes, etox. Dois carbonos depois, etano. Certo? Agora, o que existe de semelhante entre os dois? O que existe de semelhante? Aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos. C4 hidrogênios. Vamos ver os hidrogênios? Vamos ver. Aqui tem 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, certo? Mais 1, 10. 10 hidrogênios. E 1 oxigênio. Aqui também tem que ter 10 hidrogênios. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. E 1 oxigênio. Então, eles são isômeros? São isômeros planos, tá? São isômero plano. E aí, qual o tipo de isomeria? Isomeria de função, porque aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um éter. Funções diferentes com a mesma fórmula molecular. Com a mesma fórmula molecular. Partindo para o próximo. Aqui, então, ó. Temos aqui agora o caso de isômero de função, aldeído e cetona. Nós temos que o primeiro aqui
é um aldeído, tá? Um aldeído. E o segundo é uma cetona, tá? Uma cetona. Muito bem. Nós temos aqui, pessoal, que o primeiro aqui vai ser o propanal, tá? Propanal. Não precisa localizar a função orgânica no aldeído. E aqui nós temos a propanona. Nós temos que na cetona a carbonila é secundária. Então, o único lugar onde ela pode ficar é aqui nesse carbono. E por isso, então, ela não é localizada nesse caso, tá bom? Não tem como ficar aqui nem aqui, porque senão seria o quê? Uma carbonila primária. Aqui, então, a carbonila secundária, identificada pela função cetona. Nome do composto, propanona. Nós temos aqui, então, 3 carbonos. Aqui também 3 carbonos. C3. Hidrogênios. Vamos ver? Aqui tem 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 6. Aqui tem quantos? 3 mais 3, 6. Certo? E o oxigênio, aqui só tem 1 e aqui também só tem 1. Então, um oxigênio. Eles possuem a mesma fórmula molecular. Mesma fórmula molecular. O que modifica é o quê? O que altera? A função orgânica. Aqui é um aldeído, aqui é uma cetona. Muito bom. Parabéns, pessoal. Continuando, então, aqui, ó. Agora vamos para a letra C. Nós temos um ácido carboxílico e um éster. Aqui é um ácido, tá? Carboxílico. Muito bom. Tá? E no segundo temos aqui o quê? Um éster. Um éster. O segundo, tá bom? O primeiro aqui vai ser o quê? O ácido. Ácido. 1, 2, 3, 4. Butanóico. Não precisa localizar a função orgânica, porque sempre estará na extremidade. Extremidade é a função orgânica no ácido carboxílico. E aqui nós temos o quê? O éster, hein? Alguém sabe? Alguém poderia dar um chute aí? Aqui são 2 carbonos, não é isso? Et. Ligação simples entre carbonos, an. Colocamos a palavra oato. Oato. De. E o nome daqui agora, dessa parte, de uma ramificação. Terminada com ila. Terminado com ila. Então, aqui não são 2 carbonos? Et. Et mais ila, etila. E agora a fórmula molecular. 4 carbonos. Aqui também, 2 mais 2, 4. Hidrogênios tem 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 hidrogênios. E aqui, 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. E o oxigênio? São 2 oxigênios. 2 oxigênios. Mesma fórmula molecular, pessoal. Os dois têm a mesma fórmula molecular. O que altera é o quê? A função orgânica. Um é um ácido carboxílico e o outro é o quê? Um éster. Então, dentro da isomeria de função, os dois terão, as duas estruturas terão a mesma fórmula molecular, variando a função orgânica. Primeiro caso, um álcool e o outro éter. Segundo caso, um aldeído, o outro cetona. Terceiro caso, um ácido carboxílico e o outro um éster. Esses são os 3 casos de isomeria de função, pessoal. Vamos então partir para a próxima isomeria. A próxima isomeria, vamos tratar sobre isomeria de posição, tá? Então, o que vai alterar é a posição. Posição do quê? Vamos ver então, tá? O que vai alterar a posição? Primeiramente, a posição do quê? Da função orgânica. A posição da função orgânica. Os dois aqui, os dois pertencem à mesma função orgânica. Álcool. Álcool, tá? Aqui é um álcool e aqui é um álcool. Hidroxila ligada a um carbono saturado. Hidroxila ligada a um carbono que é saturado.
Esse primeiro aqui é o 2. 2 o quê? Propanol, tá? Ou pode ser propan-2-ol, tanto faz, tá bom? O 2 pode aparecer aqui na frente ou aqui antes do ol, tá ok? Certinho? E o outro aqui vai ser o quê? O 1-propanol. Aqui, carbono 2, 1, 2, 1, 2, vai ser o 2-propanol. E aqui, na extremidade, bem na extremidade, nós temos a hidroxila. Então, aqui, ó, carbono 1, 1-propanol, ou propan-1-ol. Então, nós temos que mudou a localização do quê? Da função orgânica. Mudou a localização, ó, a localização, tá? Mudou a localização. Um é o carbono 2 e o outro é o carbono número 1, tá? Mudou a posição. Vamos ver a fórmula molecular? 3 carbonos, C3 hidrogênios. Vamos ver. 3 mais 3, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. O primeiro tem 8, o segundo tem quantos? Vamos ver. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Bateu. E um oxigênio. Um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Mesma fórmula molecular, tá? Mesma fórmula molecular, variando o quê? A isomeria de posição. A posição de quem? Da função orgânica. Mudou a posição da função orgânica, tá? Então, isomeria de posição, tá? Segundo caso, isomeria de posição alterando a posição da insaturação, mudando a posição da insaturação. Aqui nós temos que são 2 hidrocarbonetos. Então aqui, ó, hidrocarbonetos pertencem à mesma função orgânica. O primeiro aqui, a ligação dupla está no carbono 1, 2, 2, ou por aqui 1, 2, tanto faz, né? Então, a dupla está no carbono 2, então aqui vai ser o quê? But 2 em no. Hidrocarboneto termina com O, tá? E o segundo, but, também 4 carbonos, carbono 1, né? 1 já a dupla, 1 em O, tá? Carbono 1 tem a dupla, certo? Então, mudou a posição da ligação dupla. No primeiro, carbono 2 e no segundo, carbono número 1, tá? Mudou a posição da ligação dupla, tá? E assim, então, temos aqui uma isomeria de posição. Isomeria de posição. A fórmula molecular é a mesma? Vamos ver? 4 carbonos aqui, 4 carbonos aqui. Hidrogênios, vamos ver? Aqui 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Tem oxigênio? Não. Vamos ver aqui os hidrogênios? 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 hidrogênios. Mesma fórmula molecular. Mesma fórmula molecular. Pertencem os dois à função hidrocarbonetos. O que muda entre eles é o quê? É a posição da insaturação. A posição da insaturação. No primeiro, carbono 2, no segundo, carbono número 1. E letra C, o último caso, temos a alteração da posição do quê? Da ramificação. Ramificação. Os dois pertencem à mesma função, que é aqui hidrocarbonetos. Tá? Engraçado que aqui na isomeria de posição, as duas estruturas sempre vão pertencer à mesma função orgânica. As duas estruturas vão sempre pertencer à mesma função orgânica. Muito bem. Então, aqui na letra C, o que vai mudar a posição é a ramificação. A ramificação aqui, ó. Tá? O primeiro aqui, ó. Carbono 1, 2. Carbono 2 já tem a ramificação, que é o metil. Então, aqui, ó, 2-metil, tá? 2-metil, certinho? E aí, então, 1, 2, 3, 4, 5.
pente. Então, pente. Ligação simples entre carbonos AN. E como é um hidrocarboneto, sufixo O. 2-metilpentano. O segundo, aqui, o metil está no carbono 3. Ó, 1, 2, 3, 3. E pelo outro lado, 1, 2, 3. Tanto faz, né? Então, aqui, ó, 3-metil, tá? 3-metil. E aí, são 5 carbonos, não são? 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Pente. Tá? Somente ligações simples entre carbonos, AN, e como é um hidrocarboneto, sufixo O. Então, nós temos aqui que no primeiro, o radical, a ramificação está no carbono 2, e no segundo, a ramificação está no carbono 3. Vamos ver agora a fórmula molecular? 1, 2, 3, 4, 5, mais esses 6 carbonos. 6 carbonos. Hidrogênios, vamos ver? 3, 4, 6, 8, 11, mais 3, 14. Aqui, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, bateu. Hidrogênio, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14. Bateu a fórmula molecular. Então, eles são isômeros porque possuem, né? Possuem a mesma fórmula molecular. E o que está alterando neles é o quê? É a posição. A posição do quê? Da ramificação. Tá ok? Muito bem. Vamos mudar, então, agora de isômero. Agora vamos falar sobre isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia, tá? A isomeria de cadeia, ela segue o mesmo segmento que as outras. O que vai mudar é o quê? A cadeia carbônica. Como assim, Glauber? Vejamos. O primeiro caso, teremos aqui, ó, uma cadeia é aberta e a segunda é o quê? Fechada. Os dois pertencem à mesma função orgânica, que é qual? Hidrocarboneto. Tá? Mesma função orgânica, hidrocarboneto. Vamos ver então aqui o que vai acontecer. Qual o nome da primeira aqui? Nós temos carbono 1, 2 em saturação. E por aqui 1, 2 em saturação. Tanto faz para um lado como pelo outro, não é? Então nós temos aqui, ó, 4 carbonos, but. Então, but, tá? But, 2 em final O, porque é um hidrocarboneto. E aqui é o ciclo. Por que ciclo, Glauber? Porque ele é fechado. Se ele é fechado, eu tenho que referenciar, falando que é um ciclo. Ciclo fechado. São quantos carbonos? But. Então, ciclo, but. Somente ligações simples entre carbonos, AN. E como é um hidrocarboneto, sufixo O. Ciclo butano. Então, o primeiro é o but-2-eno e o segundo, ciclo butano. Estruturas diferentes, né? Substâncias diferentes, tá? Pertencentes à mesma função orgânica. Mas vamos ver a fórmula molecular para ver se eles têm a mesma fórmula molecular? Vamos lá, então. 4 carbonos e aqui também 4 carbonos. Então, C4. E os hidrogênios? Vamos ver? Olha só, então. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Então, nós temos 8 hidrogênios aqui. E aqui? 2, 4, 6, 8. Eles possuem a mesma fórmula molecular. Mesma fórmula molecular. Alterando o quê? Que eles são isômeros de cadeia. Nós temos que uma cadeia é aberta e a outra cadeia é fechada. Podemos dizer também de que forma, hein, pessoal? Quem lembra lá da classificação das cadeias? O primeiro aqui é o quê? É uma cadeia o quê? Acíclica. Ótimo. E aqui a cadeia é o quê? Cíclica, tá? Então podemos dizer que a primeira cadeia é acíclica e o segundo é uma cadeia cíclica. Cíclica, ok? Muito bem. E o segundo caso de isomeria de cadeia aqui será a cadeia normal e a cadeia o quê? Ramificada.
cadeia ramificada. Vejamos então, a cadeia normal. O que é uma cadeia normal? É uma cadeia que possui o quê? No máximo 2 extremidades. E já a cadeia ramificada é aquela cadeia que possui mais de 2 extremidades. Como podemos ver aqui, só tem 2, essa e essa. É normal. Então essa aqui é normal. E essa daqui é o quê? É ramificada, porque tem 1, 2, 3 extremidades. E as duas estruturas, as duas substâncias, são também da mesma função orgânica, que é o hidrocarboneto, tá? Hidrocarboneto. Muito bem. Qual o nome da primeira estrutura? Podemos ver que são 4 carbonos, but, tá? But, somente ligações simples entre carbonos, e pertence à mesma função orgânica. No caso, a função orgânica é hidrocarboneto, ó. Então é o butano. E esse aqui? Temos aqui uma ramificação, ó. Esse aqui é uma ramificação que está no carbono 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tanto faz, né? Então aqui, ó, 2 metil, tá? O que? 3 carbonos, prop. Ligação simples entre carbonos, e como é um hidrocarboneto, sufixo O. Então, o primeiro é um butano e o segundo é o 2-metilpropano. O primeiro, a cadeia é normal e a segunda, a cadeia é ramificada. Vamos ver se eles possuem a mesma fórmula molecular? 4 carbonos aqui, né? E aqui também tem 4. 3 mais 1, 4. Então, C4. Hidrogênio. Vamos ver os hidrogênios? Aqui tem 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. E aqui, 3, 6, 9, mais 1, 10. Mesma fórmula molecular. Alterando somente aí que uma é a cadeia normal e a outra é a cadeia ramificada. E por isso, então, são isômeros de cadeia. Ok? Vamos, então, partir para a próxima isomeria. A próxima isomeria, pessoal, nada mais é que se trata da metameria, tá? A metameria, vamos ver aí, que vai sempre ocorrer com a mesma função orgânica, pessoal, tá? A metameria, ela pode ser chamada também, pessoal, de um tipo de cadeia de posição. Pode ser classificada, tá? Ser chamada, não classificada, perdão. Pode ser chamada também de um tipo de isomeria de posição. Mas se classifica como metameria. Metameria. Vejamos então aqui. Poderá ocorrer entre 2 éteres. Entre 2 éteres, tá bom? Então, nós temos aqui um éter aqui e um outro éter aqui. O primeiro éter, vamos dar o nome a ele? Aqui, um carbono, metox. Metox. E para cá, o nome do hidrocarboneto. 3 carbonos, prop, ligação simples, e o O, que é o hidrocarboneto. Então, metox, propano. Tá? Então, aqui, prop, mais porque só tem ligação simples, O para o hidrocarboneto, propano. E aqui, 2 carbonos, etoxi, tá? Mais 2 carbonos, etano. Tá vendo só? Substâncias diferentes, tá? Vamos ver se eles possuem a mesma fórmula molecular? Aqui tem 4 carbonos, aqui também tem 4 carbonos, C4. Hidrogênios. Aqui tem 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. E aqui, 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 hidrogênios. E o oxigênio, vamos ver? Só tem um aqui e só tem um aqui. Um oxigênio. Possuem a mesma fórmula molecular, tá? Mudando aí o que? A posição do heteroátomo. O heteroátomo está mudando de posição. E por isso, então, ele se chama, então, metameria. A posição do heteroátomo sendo alterada aí na estrutura. E aí, então, nós temos o nome dessa isomeria de metameria. A metameria também, pessoal, só para poder deixar registrado, a metameria pode ser chamada também isomeria de compensação. Compensação.
como podemos ver aqui, o CH2 está sendo compensado quando ele sai daqui, ele é compensado do outro lado. Tá vendo só? Ele sai daqui para cá, formando isso. Olha só aqui, ele saiu, esse CH2 sai para cá, para a esquerda. Olha só ele aqui, tá? Mudando a sua posição também, ok? Muito bem. O segundo caso é um éster, tá bom? Então aqui, ó, temos aqui um éster. Nós temos dois ésteres a qual também muda a posição do heteroátomo, ou também a compensação do CH2. Olha só aqui então. Esse daqui, ó, o nome desse éster aqui, éster, tá bom? Aqui vai ser o quê? 2 carbonos, pessoal, et. Tá no branco aqui já, hein? Et. Só tem ligação simples, an. Então, etan, mais a palavra oato, etanoato, de, e o nome da ramificação. Aqui vai ser o quê? Prop, então propila, né? É a ramificação mais ila, propila. Tá? E aqui, vamos ver? 3 carbonos, prop. Então, prop mais a palavra an, porque só tem ligação simples, propan, mais a palavra oato, de, mais 2 carbonos, etila, que é a ramificação, tá? Muito bem. Então, aqui é o etanoato de propila e aqui é o propanoato de etila. Substâncias diferentes, tá? Podemos ver aqui, ó, mudou a posição do heteroátomo. Mas podemos ver também a compensação. Esse CH2 aqui, ó, ele sai para cá. Olha só, saiu para cá, tá? Então, a compensação do CH2, ele veio daqui para cá, tá? Daqui para cá, formando esse, certinho? Então, aqui, ó, a fórmula molecular. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, hidrogênios. Vamos ver? 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 hidrogênios. E aqui também tem 10 hidrogênios. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. E o oxigênio são 2. 1, 2. E aqui 1, 2. 2 oxigênios. Eles possuem a mesma fórmula molecular, mudando o quê? A posição, ocorrendo a compensação do CH2, tá? Então, isomeria de metameria. Então, nós temos aí a metameria. E por último aqui na metameria, aminas, tá? Amina. Então, nós temos aqui, ó, primeiramente, esse lado aqui, 2 carbonos, então nós temos o etil, tá? E aqui também etil. Então vai ser o quê? Dietil. Então aqui, ó, dietil, o quê? Amina. Dietilamina, tá? Etil e etil. Então, 2 vezes etilamina. E aqui é metil. Depois, propil, amina, tá? O nome das ramificações. Então, metilpropilamina, tá bom? E aí, então, a forma molecular, aqui tem 4 carbonos, aqui também tem 4 carbonos, C4. Hidrogênios, vamos ver? 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Tem 10 hidrogênios aqui. E aqui, tem quantos? 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Bateu. E, esquecemos de contar um hidrogênio, pessoal. Olha só que vacilo. Aqui são 11, aqui também são 11. Esquecemos de contar esse daqui, ó. Olha só, 3 mais 2, 5. 5 mais 6, mais 1, perdão, mais 1, 6. 8, 11. Aqui também, 3 mais 1, 4, 6, 8, 11. Então, não são 10 hidrogênios, são 11 hidrogênios, tá? 11 hidrogênios. E um nitrogênio. Um nitrogênio, ok? Muito bem. Tá aí, então, a metameria, onde nós temos a compensação do CH2 para um dos lados da estrutura, tá? E a última isomeria, tá? Aqui dentro da isomeria plana, vamos falar sobre a
tautomeria, tá? O que seria a tautomeria, hein, pessoal? A tautomeria, ela nada mais é, pessoal, que uma isomeria em que nós temos um equilíbrio químico dinâmico. Um equilíbrio químico dinâmico, tá? Um se transformando no outro. Temos aqui, ó, que esse daqui é um enol, tá? Que está sendo transformado aqui em um aldeído. E vice-versa, ou seja, o aldeído sendo transformado em um enol. Temos aqui que vai ser o etenol, aqui é o etenol, tá? E aqui é o que? Etanol, tá? Nós temos, então, um equilíbrio químico dinâmico. O enol se transformando em aldeído e o aldeído se transformando em enol. Ou o etenol se transformando em etanol e o etanol se transformando em etenol. Isso é o equilíbrio químico dinâmico, tá? Muito bem. Temos aqui que esse hidrogênio aqui, ele é removido. Essa dupla, ela passa a fazer uma ligação simples. Então, que essa dupla vem, ela sobe, tá bom? Ela se desfaz, vindo para cá, ó. Vindo para cá. Formando, então, aqui, ó, a dupla do oxigênio. E o hidrogênio que estava aqui, veio para cá. Para esse carbono aqui, tá bom? Olha só, olha aqui. Ele aqui, tá bom? Então, ele vem, esse hidrogênio vem para cá, ó. Tá bom? É isso que acontece, então, nessa transformação. E aí, sim, vice-versa, né? Nós temos, então, que essa dupla vem para cá e o hidrogênio vem para cá, para o oxigênio. Ok? Muito bem. Vamos ver a fórmula molecular? Aqui são 2 carbonos, C2. Aqui também são 2 carbonos. O hidrogênio, temos aqui, então, 2, 3, 4. Aqui também, ó, 3 mais 1, 4. E um oxigênio. Eles possuem a mesma fórmula molecular. Alterando o quê? Que eles estão em equilíbrio dinâmico aí de transformação, tá? Em equilíbrio químico dinâmico de transformação do enol em aldeído, o aldeído em enol. Certo? E o segundo caso, aqui, nada mais é um enol em cetona. Ou seja, um equilíbrio químico dinâmico de transformação do enol em cetona e a cetona em enol. O primeiro aqui nós temos que nada mais é que o propenol, tá? É o propenol, certo? E o segundo aqui nada mais é que a propanona, tá? É a propanona. Certinho? Certinho, pessoal? Muito bem. Olha só aqui, então. Eu coloquei de forma bem mais rápida aqui, pessoal, mas o nome correto dele é isso aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Prop, tá? Prop, 1 em, tá? 2, ol. O nome correto, tá bom? Mas eu já coloquei o nome direto aqui, propenol, tá bom? Mas o nome certo é esse daqui, ó, tá bom? Esse é o nome certo. Muito bem, esse é um enol e esse aqui é uma cetona. Então, enol, aqui, e aqui uma cetona. Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui? Essa dupla, ela é desfeita, sendo então que vem para cá, formando uma dupla com oxigênio, e esse hidrogênio sai vindo para esse carbono aqui, tá? E vice-versa, né? Essa dupla aqui, ela é desfeita, vem para cá, e esse hidrogênio aqui, que está aqui, vem para o oxigênio, ok? Então, nós temos um equilíbrio químico dinâmico de transformação do propenol em propanona e a propanona em propenol. Tá ok? Temos, então, a sua fórmula molecular, que vai ser, então, 3 carbonos, C3, H. Quantos hidrogênios tem? Vamos ver?
aqui são três carbonos, aqui são 3 carbonos, ok? Os hidrogênios, 2, 3, mais 3, 6. E aqui, 3, 1, 2, 3, mais 3, 6, tá? E o oxigênio, só tem um oxigênio, tá? Um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Eles possuem a mesma fórmula molecular, tá? O que está acontecendo aqui é que nós temos que a equação de transformação está em equilíbrio químico dinâmico, onde o enol se transforma em cetona e a cetona se transforma em enol, tá? Sendo identificada, então, pela isomeria chamada tautomeria, tá ok? Tautomeria, certinho? Muito bem, pessoal. Nós temos aí, então, o estudo da isomeria plana, tá? Ou isomeria estrutural, podemos chamar também de isomeria constitucional, tá? Com o estudo de 5 isômeros: isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de cadeia, metameria ou isomeria de compensação e, por fim, a tautomeria, tá? Findando, então, aí com a tautomeria. Deixo para vocês agora um estudo para dar continuidade aos seus conhecimentos, um exercício. Tá aí, então, tá? O exercício, a qual eu aguardo que vocês o façam e aí me dê um retorno, ok? Então, pessoal, um imenso abraço, tá? Espero tido aí, alcançado vocês com esse novo conhecimento, tá? E até a próxima, ok? Bons estudos. Tchau, tchau.